O mundo da criptozoologia está cheio de casos que são difíceis de classificar. Por vezes, é um desafio decidir se eles estão ligados a um mistério do mundo animal ou algo de natureza sobrenatural, um fenômeno estranho, isolado ou apenas uma lenda urbana esquisita. Alguns casos simplesmente são tão inusitados em sua bizarrice gritante que acabam ganhando uma designação própria. As narrativas e histórias a respeito deles são tão incomuns que desafiam qualquer explicação nacional e, por vezes, nos levam a pensar: ninguém inventaria algo tão bizarro. Portanto, deve haver algum fundo de verdade. Casos como esse são incrivelmente absurdos, mas é justamente essa impossibilidade que os tornam tão irresistíveis. O caso em questão envolve o testemunho de várias pessoas que afirmam ter encontrado uma aterrorizante criatura bípede, com a face de porco, que parece desejar avidamente carne. Esse é um caso que, embora pareça não passar de uma lenda urbana, possui elementos intrigantes que merecem ser analisados. Essa região rural fica em um lugar tranquilo e sossegado à primeira vista. Aqui, a paisagem do campo é marcada por pequenos bosques e cidadezinhas que parecem ter saído de um livro de contos de fadas, mas foi ali que, a partir do ano de 1971, algo muito estranho e assustador começou a ser visto, espreitando os recessos da floresta, especialmente a região conhecida como Bacia do Diabo. Era algo grande, bizarro e inexplicável, que logo ganhou o apelido de Homem-Porco, pois era exatamente com isso que a figura grotesca se assemelhava. Um dos primeiros incidentes relatados envolvendo a criatura ocorreu à noite, em uma fazenda nos arredores da cidade. Um fazendeiro afirmou ter ouvido uma série de ruídos guturais, vindos de um matagal próximo de sua casa. O fazendeiro, acreditando se tratar de algum animal desgarrado, apanhou uma lanterna e foi verificar o que estava escondido na escuridão. Ele esperava encontrar um cão do mato ou, quem sabe, um texugo ferido, mas o que ele viu era muito mais estranho. O fazendeiro se deparou com um grande animal que estava fuçando em um latão de lixo virado. A criatura, que ele julgou ser um porco, então, olhou na sua direção e fez algo inesperado e que deixou o homem sem palavras. Ele olhou na sua direção e se ergueu nas duas pernas traseiras, correndo para se proteger da luz. O contato foi feito por apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para o fazendeiro descrever a coisa como um homem nu, musculoso e coberto por uma penugem branca cinzenta. Era sua face, no entanto, que chamava mais a atenção, pois o rosto não pertencia a uma pessoa, mas a um porco, com um focinho achatado e grandes orelhas de suíno. Seus olhos arredondados e escuros brilharam por um instante, e sua boca emitiu um grunhido medonho à medida que ele desapareceu da vista. Não demorou muito tempo para a criatura ser vista novamente, na mesma região, dessa vez por um assustado grupo de estudantes. As crianças estavam acampando numa área de camping, quando perceberam algo se movendo no meio da vegetação, produzindo uma mistura de rosnados e grunhidos. A princípio acharam que fosse um homem, já que se movia nas duas pernas, mas então, quando ele apareceu mais claramente, perceberam que tinham a medonha cabeça de um porco. A criatura respondeu aos gritos das crianças com grunhidos estridentes e se lançou em uma fuga, desabalada, desaparecendo floresta adentro. Os adolescentes contaram o que havia visto e um grupo foi até o local, encontrando rastros do que parecia ser um animal de grande porte.
mas nenhum sinal do que havia produzido aquelas pegadas. Esses dois primeiros relatos marcaram o início do que veio a ser conhecido posteriormente como o fenômeno do homem-porco. Como tende a acontecer nesses casos, a coisa logo cresceu, ganhando ares de lenda urbana e se tornando algo comentado em toda a região. Motoristas transitando à noite pelas cercanias da Bacia do Diabo afirmavam ter visto a mesma criatura cruzando a estrada, ou mesmo perseguindo automóveis. Mais de um campista relatou ter avistado a criatura em áreas isoladas, sempre em busca de algo para comer. Em um caso, um rapaz e sua namorada disseram ter visto a criatura emergindo do bosque e vindo em sua direção. Os dois se refugiaram dentro do carro a tempo de escapar da criatura, mas ela chegou a subir no capô, deixando marcas de amassado em todo o veículo. Quando fugiram, o homem-porco ainda o seguiu por pelo menos 15 metros, correndo de quatro e grunhindo ferozmente. Eles descreveram a figura como um homem nu, com pelo menos 1,90 de altura, corpo coberto de pelo branco e mãos com dedos compridos, terminando em garras. A face era semelhante à de um porco, claramente furioso. Os avistamentos da besta foram se tornando cada vez mais frequentes. Jeff, um caçador e mateiro que vivia na região, se embrenhou na floresta próxima várias vezes, seguindo a trilha do homem-porco. Em suas investigações, encontrou uma caverna repleta de ossos de animais parcialmente ruídos, bem como o que parecia ser uma espécie de esconderijo usado por um animal de grande porte. Além disso, o interior da caverna estava cheio de rastros que pareciam pertencer a um porco de tamanho considerável. A maioria dos ossos eram de ratos, mas também haviam restos de coelhos, esquilos, cães e pássaros. O homem mostrou a sua descoberta às autoridades locais e algumas pessoas mencionaram o desaparecimento de animais domésticos nas fazendas mais próximas. Nessa mesma época, o escritório do delegado recebeu várias queixas a respeito de carcaças de animais mortos, que pareciam ter sido mutilados ou mesmo despedaçados. Nesses era frequente perceber também que as entranhas estavam ausentes. Enquanto isso, os relatos não paravam. Um grupo de adolescentes teria acampado próximo dessas mesmas cavernas certa noite, e lá teriam se deparado com a estranha criatura que chegou a investir contra eles. Eles teriam afugentado o monstro gritando e atirando pedras nele. Irritada, a coisa teria grunhido e fugido nas 4 patas. Em outro incidente, dessa vez muito mais grave, um menino de 12 anos teria sido atacado pela criatura e arrastado por ela até a floresta aos gritos. As pessoas que ouviram a comoção entraram na mata imediatamente para tentar resgatar o rapaz, mas supostamente perderam o rastro poucos metros adiante. As autoridades foram chamadas e um grupo de resgate organizado às pressas. Alguns retalhos de roupas foi tudo o que acharam. O menino havia sumido, sem deixar traço. O fenômeno do homem-porco se tornou uma espécie de lenda na região e, é claro, foi apenas questão de tempo até que uma origem bizarra para a criatura viesse à tona. O investigador do paranormal, Joseph, que se especializou em coletar histórias a respeito de criptídeos, investigou as narrativas sobre o porco. Ele descobriu entre habitantes locais uma narrativa que remontava à década de 50. A história envolvia um rapaz de 17 anos chamado Sam, que na véspera de Halloween de 1951 teria desaparecido, depois de sair de casa para comemorar a data com os amigos. Uma busca foi realizada para tentar encontrá-lo, mas o seu paradeiro jamais foi determinado. O rumor
é que Sam teria firmado um pacto com o diabo, ou que havia sido possuído por algum tipo de influência demoníaca que habitava o interior da floresta. E essa o teria transformado em uma monstruosidade, pouco mais que animal, mas muito menos que homem. Pelo que foi contado, ele teria sido tomado por uma loucura homicida, que o fez matar porcos, devorar suas entranhas e então arrancar suas cabeças para em seguida transformá-las em um tipo de máscara que ele usava sobre o rosto. A criatura seria ninguém menos do que o próprio Sam, revestido a uma condição de insanidade primitiva. Adicionando elementos sinistros a toda essa trama, existe ainda relatos esquisitos. Em um deles, um jornalista que investigou a história dos anos 60 teria sido encontrado morto, com a palavra pig, que significa porco, talhada na testa. Em outra narrativa macabra, a própria mãe de Sam teria sido surpreendida certa noite pela aparição do filho diante de sua casa, carregando um saco nas costas. Teria virado o conteúdo no chão, revelando ser entranhas de porco, que ele se pôs a devorar ruidosamente. Algumas versões dessa história afirmam que a pobre mulher cometeu suicídio poucas semanas depois, lançando-se em uma coxilha para que porcos a devorassem viva. Todas essas histórias, obviamente, sinalizam como simplesmente lendas urbanas. Entretanto, o homem-porco continua sendo visto de tempos em tempos. A lenda é tão persistente que programas de televisão e famosos caçadores de criptídeos já devotaram a ela a atenção. Embora nada de concreto tenha sido descoberto, colaborando com o fato da existência de uma criatura bizarra habitando nas florestas, as histórias sobre ele continuam se multiplicando. Seria fácil ignorar todo o caso do homem-porco e tratá-lo simplesmente como um mero folclore, mas a notável frequência dos avistamentos continua mantendo o interesse no caso em alta. Seria possível haver algum fundo de verdade na bizarra saga dessa criatura? O que poderia ser ela? Haveria alguma coisa realmente medonha espreitando a região que sugestivamente recebeu o nome de Bacia do Diabo? Ninguém realmente sabe. E enquanto as histórias continuarem surgindo, é provável que esse estranho fenômeno permaneça intrigando a todos. Bom, se nas profundezas da floresta quase virgem existe alguma coisa estranha, essa coisa permanece capaz de se esconder. E aí, pessoal, vocês já tinham ouvido alguma coisa sobre o homem-porco? Se vocês já souberam alguma coisa sobre isso, deixa aí nos comentários. E se quiserem indicar mais alguma lenda urbana, eu também quero que vocês deixem aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.